Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Sim, nós voltamos, eu nem acredito, me acorde quando setembro acabar. Não pode mais fazer piada com essa música, parece que cancelaram aí essa piada. Depois eu explico como é que aconteceu aí. Mas este é o Papo Delas número 50, nós chegamos no 50, tô chocada. E no 50 a gente vai fazer um grande episódio cheio de temas e... Não, peraí. Esse ano a gente ainda não fez aquele episódiozinhos de indicações, de sentar no sofá com vocês, de conversar. Então é esse. É bem a cara do Papo Delas mesmo. Pra comemorar o episódio 50, nós vamos dizer o que a gente indica aqui em 2021, o que a gente viu. Pode ser coisa antiga, viu? Porque a tia Neide vai falar que gosta das coisas antigas, que sabe como é que é, mas pode ser agora que a gente já viu agora, saiu agora. Vamos dar spoilers? Não, brincadeira. Não vamos não. Você está ouvindo Papo Delas. Ai, Paty, número 50, hein? Como é que você tá, meu bem? Hoje tô bem, ontem eu tava baleada, ontem eu achei que eu fosse cantar pra subir, misericórdia. Ah, mas também, olha aqui, mas que ideia de gíria. A gente precisa ficar velho pra parar de fazer umas besteiras, viu, Paty? Tá em Bangu, num calor do cacetete. Ah, eu vou pedalar uns 40 quilômetros. Não foram 40, foram só 4. Pra mim é a mesma coisa. Mas é que ontem fez 38 graus, eu não tinha me atentado pra esse detalhe. Ah, não. Não percebeu. E a minha pressão, gente, acho que eu nunca, não sei se eu já comentei com vocês, a minha pressão, ela é 9/6. Às vezes ela chega a 10. Quando ela chega a 11, eu já tô com a dorzinha aqui na nuca, ela é muito baixa. Aí eu pedalei 4 quilômetros embaixo do sol de 38 graus. Quando eu cheguei em casa, eu já tava chamando Jesus de Genésio. Passei mal, fiquei com dor de cabeça, tomei de pirona, minha pressão caiu mais. Eu deitei e apaguei por algumas horas. Quando eu acordei, parecia que eu tinha sido atropelada. Aí eu levantei e falei assim, será que é Covid? Mas não era. Pois é, eu sempre digo aqui e repito pra vocês jovens, principalmente os mais velhos, praticar esportes e atividades físicas faz mal. Ah, pronto. Só passa mal, só quebra joelho, só se machuca, só fica cansado quem faz isso. Oh, meu Deus. Mas, Paty, para comemorar aqui nosso episódio 50 e nossa vontade de ficar no sofá, só no de pirona, a gente trouxe alguém que é ouvinte, apoiador, amigo e profissional do podcast agora. Sim! Seja bem-vindo. A gente chama ele de Rick do Tantim, mas vocês não têm intimidade, então seja bem-vindo, Henrique Oliveira. Errado não tá podcast, que eu adoro esse nome. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado. Eu tô fingindo costume, né? Estar aqui com vocês. Eu sempre converso com vocês enquanto eu tô ouvindo o podcast, mas vocês normalmente não me ouvem, até porque é gravado. Hoje eu tô aqui fingindo que, né, tá tudo bem, mas tô todo me tremendo. Eu só queria saber se, assim, me chamar no número 50 tem a ver por eu estar quase chegando aos 50, é uma indireta, algo assim? Não é uma indireta, até porque a tia Neide já passou dos 50 e ela não tá aqui hoje, entendeu? Então, não é uma indireta, mas é comemorativo. Você representa aí os nossos 6 ouvintes que estão conversando com a gente. É uma panela tão fechada, Rick, que eu acho que às vezes eu ouço vocês falarem com a gente. O bom é que é uma panela fechada, mas é que é uma tramontina, uma panela de qualidade. É, ecoa dentro, faz aquele eco gostoso. Então, às vezes eu ouço, acho que alguém está falando comigo, estou ouvindo alguém me chamar. Aliás, Tramontina patrocina o Papo Delas, hein? Por favor, Tramontina, nunca te pedi nada. Queremos você aqui, por favor, Tramontina, fique à vontade, né? Até hoje eu queria mandar um beijo aí pro pessoal da Dove, que eu coloquei no Twitter uma sugestão deles fazerem depois dessa pandemia um sabonete líquido anti-mofo para humanos, que eu estou precisando aí tirar o mofo, que às vezes eu sinto que eu tô mofando, né? Meu Deus. E o pessoal da Dove aí no Twitter falou que era
era uma boa ideia, era algo a se pensar. A Dove oficial do Brasil, então eu quero agradecer aqui a brincadeira que eles fizeram. Sabonete antimofo by cafeína. Aí a Dove vai lá e faz um sabonete com cetoconazol. Com quem? Cetoconazol é antifúngico, antimofo. Olha, pra mim é você tocou nasal, pra mim é você tocou no nariz. Oh, tia Neide chegou. Aí você tocou nasal. Cetoconazol. Menina, hoje eu tô que tô, viu? Mas vamos lá, ouvintes! Indicações de quê? Vocês vão indicar quem? Amigos? Parentes? Não. A gente resolveu aqui sentar no sofá com vocês e sonhar com aquele momento de tranquilidade que um dia teremos, um final de semana, uma tarde, sentada no quintal, tomando uma cerveja. E que música eu ouço? Que filminho eu assisto? É isso, gente. Você está ouvindo Papo Delas. E eu já quero começar aqui de primeira, antes que a Patsy passe mal de calor, porque ela tá sem ventilador, porque aqui eu sou braba, não tem ventilador no podcast, não. Então, antes que ela desmaie de calor, Patsy, uma musiquinha para os nossos ouvintes, com essa indicação aqui no episódio 50. Então, como eu sou sempre exagerada, vou começar com um álbum. Olha, gosto. É um álbum que, assim, ele é novo, ele é de 2009, ele é uma criança. Estaria o quê? Indo pra quinta série, acredito eu. Que é o álbum Ana Carolina Mais Um. É um álbum ao vivo, onde ela faz duetos. Ela tem dueto com Angela Rorô. Mais especificamente desse álbum, tem duas músicas que eu gosto muito, que é a Tá Rindo É, dela com seu Jorge, e a... Peraí que essa tem um nome comprido. Eu que não sei quase nada do mar, da Ana Carolina com a Maria Bethânia, que são duas músicas maravilhosas. Você sabe que eu adoro Ana Carolina, adoro. O primeiro álbum dela eu fui viciada ali na minha adolescência, pós-adolescência, fiquei ouvindo no repeat, adoro ela. Adoro o álbum dela com o seu Jorge, né, que ela tem. Uhum. E eu sou meio viciada em ver react de gringo, já te falei aqui várias vezes, né? E eles fazem muito react do É Isso Aí, dela com o seu Jorge, muito. Sério? Muito. Você vai achar vários gringos reagindo e chocados, assim, com ela, com a voz dela, achando ela maravilhosa. É muito legal nesses reacts de gringo, que ela começa a cantar e eles ficam assim com aquela cara de bobo, nossa, que voz é essa, que coisa maravilhosa. Aí vai a transição do violão, aí começa o seu Jorge. É isso aí. Ai, eu me arrepiei toda. A cara dos gringos assim, que voz é essa? Gente, na moral, eu sou muito cachorrinha da Ana Carolina. Gosto demais. Eu tinha, nos idos de eu muito novinha, eu tinha o DVD da locadora da rua, do álbum Estampado, que eu ouvia todo santo dia depois da escola. Eu já sabia a ordem dos batuques nesse naipe. E eu gostava tanto que gente me indicava quem era parecida com a Ana Carolina. Pô, essa aqui parece com ela. Aham. Essa aqui, ó, lembra, tem uma voz assim, ó, tem um timbre semelhante, ou o ritmo é uma pegada igual. Quando surgiu Isabela Taviani... Adoro! Foi logo depois e tal, né? Eu não conhecia. Aí foi exatamente isso. Ai, ouve essa moça aqui, porque ela parece a Ana Carolina. Cara, eu sou cachorrinha também de Isabela Taviani e da Bethânia. A Bethânia aí não tem pra ninguém, aí é hors concurso. Inclusive a música Eu Que Não Sei Quase Nada do Mar é da Bethânia com a Ana Carolina. Eu fico vendo o clipe apaixonada. Acho ela chatíssima, troféu Le Postiche de mala. Mas realmente ela é incrível. Vamos nos ater a ela cantando. Eu nunca acompanhei ela na vida. Entendeu? Ela, como cantora, eu sou cachorrinha. Eu não tô nem aí. Eu só ouço, sofro, adoro. Inclusive, tem uma dela com a Adriana Calcanhoto que se chama Depois de Ter Você, que eu até coloquei também na minha lista. Maravilhosa. Que, nossa senhora, eu fico assim, ó, apaixonada olhando também. Eu sou cachorrinha demais. Ok. Adriana Calcanhoto que está namorando Maitê Proença. Não é, menina? E a Adriana Calcanhoto que corrigiu a crase lá quando fizeram a notícia. Parabéns a ela. É verdade. Maravilhosa, né? Eu também achei muito bom.
Aliás, falando em Maitê, ai, gente, esse é um episódio muito de papo furado ali, viu? Eu tô falando, ai, menina, é o seguinte, você não viu o papo da Narcisa com a Maitê Proença? Foi maravilhoso na live. Meu Deus, quantos memes ali. Quantos memes. Eu só vi a parte que ela caiu. Ai, como eu ri daquilo. A gente tá tão cansado, tão zoado da cabeça, das ideias, que quando aparecem umas coisas bestas dessas, muito bom, né? Parece que Muito gostoso. você passa 5 minutos rindo, falando, ai, finalmente eu tô rindo de uma bobagem. Fora a cara que Maitê fazia muitas vezes, ela não acreditava no que estava acontecendo na frente dela. Gente, Narcisa completamente. Ai, que loucura! Ela falou do Tarcísio Meira, ai, foi ele, que ele ficou bom. Não, ele morreu. Ai, gente. Ai, desculpa, ouvintes, a gente tá aqui divagando. Voltando pra Ana Carolina, eu também sou muito fã dela. Eu tinha esse CD estampado que eu comprei numa locadora diversa, que é ali no Alecrim. O Alecrim, pra quem não conhece, é como se fosse a 25 de março, um pouco mais ainda. Eita! Com o calor de Bangu. Tem esse problema. É a 26 de março. A gente tem um ditado aqui no Rio Grande do Norte que se não tem no Alecrim é porque não existe. Eita porra. De tudo tem no Alecrim. Lugar maravilhoso, indico pra todo mundo. Não é bom ir com joias. Compre lá. Lá vende. Aí eu me lembrei de uma música de Chico César, que ele diz: olha, foi joia, mas agora é miçanga. Lá você vai achar mais miçanga do que joia. Ok. Aqui tem joias também, mas também que tem preços de miçanga, que é muito estranho. Bastante. Provavelmente não foi comprado nas madrugadas quando passa aquela mulher vendendo. Com certeza. Mas já que a gente já tá nesse coisas de música que você gosta da Ana Carolina, é contigo, Rick. Quais são essas indicações de música, álbum, sonzinho, barulhinho bom? O que é? Eu vou aproveitar, eu vou imitar Patsy. Já que ela indicou um álbum, eu vou indicar um álbum também, que é o Eu Não Sou Boa Influência Pra Você. Esse álbum é de uma banda paraibana que é Seu Pereira e Coletivo 401. Vocês provavelmente já ouviram o rei, Reginaldo Rossi. Eles têm muito essa pegada de Reginaldo Rossi, essas músicas mais safadas, né? Tirando um pouco de onda, como a gente diz aqui. Então, uma das músicas que eu queria indicar é Love in Gotham City. Eles têm a coisa da letra da música de corno, que o Reginaldo Rossi, ele me pegava na música de corno. Eles têm essa parte. Obviamente ninguém é tão bom quanto o Reginaldo Rossi, que às vezes você tá solteiro e escuta Reginaldo Rossi e coça a testa. É impressionante. O maravilhoso, o rei. Tem Roberto Carlos, mas ninguém se compara a Reginaldo Rossi. Mas o Seu Pereira e Coletivo 401, além disso, eles têm aquelas músicas, por exemplo, essa Love in Gotham City, é um casal que está dentro do seu carro, um Corcel 70, ali num chamego, como diz o Seu Pereira, e de repente quem bate no vidro é Batman. Entendeu? Parem! Vocês não podem fazer isso aí. E aí Seu Pereira começa: qual é, homem morcego? Eu não vim criar problemas. Sou eu e a gata no sossego, guardas bate algemas. Adorei. Essa música é maravilhosa, porque ele fica nessa cara de pau dele. Eu só vim curtir aqui com a gata, você em vez de estar atrás do Coringa, do Charada, tanta iniquidade, você atrapalhando esse métier. Eu adoro essa banda, é maravilhosa. Gente, eu vou ter que procurar. Aí, agora vem a geração Z, tem no Spotify? Tem no Spotify. Gostoso demais. Eu amei, vou ter que anotar aí, porque o nome é muito comprido do Pereira, mas eu vou... Eu acho que procurar Seu Pereira Batman, normalmente já aparece. Seu Pereira bate. O Google vai ficar assim, o que tá acontecendo, gente? Que coisa aleatória é essa aqui? Como assim Seu Pereira Batman? Não era Bruce Wayne? Sabe que você comentou do Reginaldo Rossi, né? E eu fiquei ouvindo aí no final de semana, em homenagem ao país, o Dia do Corno, que é muito bom essa música. Hoje é o Dia do Corno, foi bom te encontrar. Eu acho muito bonita. Poético. Essa música é muito bonita. E eu assisti o ano passado, nem é das minhas indicações aqui. Só tô aproveitando o gancho que tem o filho do Reginaldo Rossi, fez ele num documentário, né? Acho que chama Rei do Brega, Reginaldo Rossi, vocês vão achar aí. E eu falei, sabe quando você
põe pra assistir só pra ver qual é. E é muito bom. É muito bom. É muito legal. Sim. É muito bem feito. Então vale a pena aí. Eu sou muito fã. Muito fã mesmo. Não que ele tenha sido uma ótima pessoa em vida, mas como artista, ele foi. Foca no artista, Café. Porque eu tô muito influenciada por essa coisa do cancelamento, né? Agora a maioria dos podcasts agora estão discutindo, você pode separar a obra do autor, você pode gostar, não pode mais gostar disso, daquilo. Então todo podcast, às vezes que eu participo, que eu falo, então, eu sei, mas é que eu ainda gosto de Michael Jackson, mas é que eu ainda gosto. Aí o que tu faz? É só consumir pelo mercado paralelo, pela locadora da rua. Isso, a gente ouve escondido, né? Aham. Eu peço só que vocês e os ouvintes, pode ser até enquanto vocês estão ouvindo esse episódio, busquem no Google a fase de Reginaldo Rossi, roqueiro com cabelo alisado. É a coisa mais linda que você pode ver. Misericórdia. Como não se apaixonar? Como diria Cássia Eller, estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Pera aí que eu tô pesquisando isso agora. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Olha aí. Reginaldo Rossi Rock. Que ele começou como cantor de rock. Como cantor de rock. Sim. Meu Deus! Com franjinha emo e tudo. Quem era o príncipe Ronivon diante de Reginaldo Rossi de franjinha? Meu Deus, eu não tava preparada pra isso, não. Mas aproveita aí, Rick. Emenda aí. Próximas indicações de música. O que você tem pra gente aí? Eu pensei em outra música, agora um pouco mais séria, né? Falando de um samba. Eu gosto muito de samba. Além do forró, que é típico aqui do meu Nordeste, eu gosto muito de samba, apesar que a gente tem sempre que tomar cuidado, porque o samba tem aquele pé no machismo e bastante forte. Então eu procurei um cara que eu gosto muito, que é Angenor, nosso amado Cartola. Maravilhoso. Eu sei. Agora a gente de novo tá nesse papo do cancelamento, né? Machismo, bababá. Mas não é o samba. Todo gênero tem isso, porque isso tem época. Marca-se época. Livros têm isso, filmes têm isso, porque marca uma época. Aquela época era assim, pronto. Naquela época era comum isso, né? A gente não pensava nisso. Isso, ninguém tá fazendo um afrontamento pra você agora. E uma coisa que... O único ponto que eu acho legal sinalizar quando for alguma obra que tenha uma característica de um machismo muito arraigado ali, ou um racismo, é só você sinalizar que essa obra retrata características racistas, machistas, de uma época que isso era normalizado. Isso eu acho válido, porque tem até um filme, eu esqueci o nome agora, é um filme americano da Disney que ele chegou até a ser retirado. Vocês sabem qual que eu tô falando? Teve Machado de Assis, teve Monteiro Lobato, vários trechos tirados, né, e tal. E eu concordo com isso, Paty. Eu acho que a gente tem que usar a história a nosso favor e não apagar ela. É por isso que a gente repete vários erros, porque a gente vai apagando. E aí você não reflete sobre aquilo. A Canção do Sul, o nome do filme. É um filme extremamente racista, assim, ele revisita muitos conceitos racistas. Principalmente por causa do sul dos Estados Unidos. Né? E aí, o que o pessoal falava? Eu não sei se no Disney Plus agora tem isso, mas de manter esse filme no catálogo, mas deixar expresso logo no começo que esse filme retrata conceitos racistas da época e pontuar isso. Que isso não é uma coisa que é considerada ok hoje em dia, porque não é, e não deveria ter sido antes, mas que naquela época era considerado normal. E estudar sobre isso, olha como era essa época, como era triste essa época, olha o que acontecia, como a gente evoluiu, mesmo. Como as coisas têm que mudar. E é bem legal que isso cause estranhamento nas gerações, porque isso se causa estranhamento é justamente porque você é uma sociedade que evoluiu, que está mudando. Se não causar estranhamento, aí seria estranho. Aí tu tem um problema. Né? Então, exatamente isso. É bacana usar isso. Acho que não deixei você falar qual era o álbum do Cartola, porque eu já presumi qual que era. Mas qual que era, Rick? É o segundo dele, o 1976. Esse mesmo que eu já...
Presumi que era esse, porque, se eu não me engano, teve uma lista da Rolling Stones dos maiores discos brasileiros da história, está entre os maiores discos. Exatamente. A Rolling Stones tem bom gosto, afinal concorda comigo, né? E eu fui ouvir novamente, né? De vez em quando, como a gente tem uma gama imensa, nem sempre a gente tá ouvindo coisas que a gente gosta muito, porque a gente vai passando e às vezes a gente esquece. Eu fui ouvir esse álbum novamente e esse álbum é maravilhoso, né? Já praticamente no fim da vida de Cartola, ele é redescoberto por Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto. Lá, acho que ele estava num lava-jato, Sérgio Porto reconhece e diz, não, você não pode estar aqui. E é impressionante as letras dele, e uma delas, vocês bem sabem, né, que eu passei por um câncer de tireoide, e essa música me toca muito, porque ela fala, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Essa música é belíssima. E é triste, né? Mas é linda. Cartola é um poeta maravilhoso. É lindo, é uma preciosidade. O contexto é da época, eu vou repetir. Mas a qualidade, o talento que ele tinha pra escrever, pra compor, é impressionante. É verdade. E eu coloquei muito pra mim, porque quer queira, quer não, um câncer muitas vezes é algo muito forte. Tem muita gente que nem fala a palavra. E pra mim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que eu não vivia. Eu simplesmente sobrevivia, fazia as mesmas coisas, tinha medo de fazer outras, e depois de chegar no dia 3 de janeiro de 2020 e dizer, Henrique, você tá curado, eu digo, eu vou viver. E aí tem uma parte na música que diz, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, quero viver. Isso pra mim é muito lindo, porque é isso que eu faço hoje. Hoje eu vivo, e essa música, mesmo sendo triste, como você bem falou, ela me faz dizer, negão, você tá vivo e você tá vivendo. Eu amo isso. Ai, que bonito. A gente sobrevive tanto, né, durante a vida. Sim. Às vezes precisa, e é uma droga a gente precisar de coisas horríveis, como você teve uma doença ou algum trauma que alguém tem, pra depois a gente falar, olha, me toquei, que eu tenho um tic-tac tocando aqui e eu tenho que sair correndo pra viver, né? Sim, mas ainda bem que a gente ainda teve tempo pra isso. Eu tive tempo, a gente tem tempo pra isso. Quem tá nos ouvindo tem tempo pra isso. Ei, peraí, será que eu não tô só sobrevivendo? Será que minha vida atualmente não é só pagar boleto e eu não tô vivendo, não tô fazendo nada? Então, a gente tem muito que viver, a gente tem muita coisa pra fazer. A gente tem que ir em Gotham City ser preso pelo Batman porque tá no Corcel 70. Vivendo um grande amor. Exatamente. Vou deixar aqui, ouvinte, uma reflexão para você. Na sua casa, os únicos vencedores são os boletos? Tantã. Pois é, a gente... Aquele final de Avenida Brasil agora que todo mundo para, fica aquela imagem parada cinza e todo mundo pensa, será? Não é, menino? Meu Deus. Tô até aqui com a mão na consciência. Vai passar, gente. Ai, não aguento mais, vai passar. Dá vontade de bater nos outros, né? É igual o novo normal. Esse novo normal não aguento, não. Não venha não que eu dou uma chinelada na testa. Novo normal, não. Eu sabia que ia passar, eu só não sabia que ia passar por cima de mim, né? Exatamente. Tal qual um rolo compressor. Ou uma Maria Fumaça que ainda passa apitando. Não é? Misericórdia. Bom, das minhas músicas aqui, das minhas indicações, eu quero invocar o sangue de Tia Neide no primeiro e também dizer que é um álbum. É uma mix, um bug e uma tela azul na sua cabeça, porque é de um senhor, mas é um álbum de 2021. Olha só. Oi? Senhor, o Elton John brasileiro, o senhor Guilherme Arantes. Um beijo. Guilherme. Aí sim. Segundo minha mãe, foi a primeira musiquinha que eu cantei em neném. Guilherme Arantes, que eu repetia. Netawa. Netawa. Eu ficava cantando Netawa.
Oh, meu Deus. E eu cresci amando o Guilherme Arantes, achando, além dele ser talentosíssimo e achava ele carismático, eu adorava as músicas, muito fã mesmo, e acompanhei com as redes sociais, passei a seguir em tudo, e hoje ele é muito ativo em rede social. Canal de YouTube, Instagram, ele tá morando na Espanha, foi pra lá, e prometeu... Certíssimo. Sim, fez lives na pandemia e, claro, como um senhor, ele já não tem aqueles alcances vocais como outrora, que é normal. Não se magoe comigo, meu ídolo. É normal, é natural. Com a idade a gente perder também. Eu já estou meio rouca também. A gente já não tem o mesmo alcance. Mas o talento de instrumentista só aumenta, né? Com o tempo, com a prática. E ele prometeu no começo do ano que ele ia lançar um álbum super produzidaço, que seria o The Wall dele. Eita porra. O The Wall, pra quem não conhece, é referência, não é deste planeta. É o álbum do Pink Floyd, que conta uma história, né? Antológico e tal. E ele disse que teria o próprio The Wall, que seria o álbum dele super bem produzido, contando uma história. Fiquei na expectativa? Fiquei. Mas como acompanho muito ele, sei que ele também tá com a voz um pouquinho mais dificuldade. Falei, como é que ele vai fazer isso, né? Enfim, ele lançou o álbum A Desordem dos Templários. Músicas. Belíssimo nome. E conta uma história, tem tom medieval, renascentista, barroco, ele quis fazer um rock progressivo em certas canções, ele investiu muito, muito no instrumento, então é muito instrumental, que tá certíssimo, que é o que ele é excelente, né? Muito instrumental, ele tem um conceito. Eu demorei, quando lançou, eu fui demorando, eu preciso sentar no quintal com uma cervejinha na mão e ouvir esse álbum, sabe? Eu tenho que refletir nesse álbum. Eu tenho que prestar atenção. Então eu vou ser um pouquinho arrogante e falar pra vocês, se você tiver uma caixinha de som melhor, um equipamento de som melhor, tenta ouvir nesse equipamento, porque todo álbum que foca no arranjo, né, nos instrumentos, ele merece você ouvir e prestar atenção neles. Ai, Cafeína, que saco, é só instrumental? Não, tem ele cantando, tem letras e tal. Mas acho que eu entendi que a ideia dele foi ser um épico, né, com músicas mais elaboradas, mais arranjadas. E se você ouvir no seu foninho, tudo bem, mas você vai perder muitos detalhes ali. Então, se você tiver uma coisinha de som melhor, invista nisso. Ele gravou em Ávila, na Espanha. Foi num lugar fechado, na sala de concertos. Toda a microfonação foi feita numa acústica lá na Europa. Foi lindo, ele mostrou isso no Instagram. E a mixagem foi feita nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, é um álbum todo gringo, muito investido, grana que ele investiu. Tá pra vender na lojinha dele pra quem quiser dar uma força, né? Mas, nosso amigo, claro que tem no Spotify. E eu recomendo isso. Um sonzinho melhor, um fonezinho melhor, ou uma caixa de som melhor, uma varandinha, uma cerveja, ou o que você gostar. Um momento de relax. Vamos ouvir um Guilherme Arantes, prestar atenção nos instrumentos, que vale a pena. Eu gosto demais. Eu sou muito suspeita pra falar dele. Eu sou muito fã de Guilherme Arantes. Beijo, Guilherme! Eu ainda nem ouvi, mas eu tenho certeza que é excelente, porque ele prima muito pela parte musical e não é de se estranhar que ele não alcance mais aquelas notas, porque ele cantava num tom muito absurdo até, né? Planeta Água, Um Dia, Um Adeus, cheia de charme, que eu amava também. Eu tô... Assim que acabar essa gravação, eu vou atrás. A Desordem dos Templários. Sim, ele investiu demais nisso, sabe? A gente admira o conjunto da obra também. A gente tava falando aqui do artista separar as coisas e tal, né? Mas aliás, ele também cancelou aí a participação no show do Sérgio Reis. Um beijo, Guilherme. Panela velha. E eu gosto muito do conjunto da obra dele, né? De tudo que ele faz e como ele se esforçou para fazer esse álbum. Ele alugou uma sala sinfônica em Ávila, sozinho, num piano de cauda. Ele gravou aquilo numa sala. Ele pagou um estúdio nos Estados Unidos. Porra... Um cara desse, eu sei que ele não tem o mesmo reconhecimento aí que os mais populares, talvez, mas ele merece tanto, eu acho que merece. Então, beijo, Guilherme, de novo. Ai, eu tô meio emocionada até. Dá pra notar isso. Interessante que um papo que eu bati lá no meu, né, no Errado Não Tá podcast, com 2 músicos
que são principalmente instrumentistas também. Eles falaram desse não reconhecimento. Eles são músicos excelentes, mas as pessoas não reconhecem, fora os batidões de sempre, as pessoas não reconhecem quando algo é tão bom, as pessoas, não vou perder tempo com isso não, quando isso é um investimento, quando isso nos ajuda muito, principalmente nessa vida louca que a gente passa, né? É verdade. Dá muita... Eu não gosto de usar a palavra pena nem dó, não gosto, mas eu tô tentando achar uma substituta pra isso. Angústia. Não sei se é angústia. Sofrimento, mas dor. eu fico chateada de ver músicos consagrados se esforçando tanto. Frustra um pouco, né? Se esforçando tanto com dinheiro próprio, se esforçando tanto pra fazer uma coisa de qualidade, boa, no auge que ele pode, que ele consegue, e não tendo tanto retorno. Isso me deixa chateada, na verdade. Eu acho que é porque aquelas, né? Eu me identifico. Longe disso, mas é porque eu me coloco no lugar, assim, eu falo, eu sou muito bom nisso e não tenho milhões. E a galera não tá nem aí. Não tenho milhões de pedigree aí. Enfim, beijo, Guilherme! E a minha próxima indicação é bem simples. Bem simples, é uma musiquinha. A gente ouve muito essas musiquinhas de introdução de série, de filme, e aí passa batida, fala, legal essa trilha e tal, e nem presta muita atenção, ou não vai atrás do que é, né? Eu tava assistindo Lucifer na Netflix, acabou a última temporada aí, essa semana, agora em setembro lançou a última temporada, então acabou na Netflix, né? É o final. E eu assisti as 6 todas, gostava muito, não é a melhor série do mundo, mas é um entretenimento muito legal. É um entretenimento simples, né? Simples, gostoso, texto legal. Adoro. Tem insights muito bons, tem episódios só pra você enrolar e dormir no sofá. Eu gosto. Fora que Lucifer, né? Parabéns. Não é? Espetáculo, né? Eu entendo porque ele era o anjo da luz. O anjo da luz. Que luz. Que luz. E na abertura de Lucifer tem um riffzinho que é... Tem um riffzinho, né? E eu acho esse riffzinho muito legal. E eu sempre pulava a abertura... E o riffzinho é muito legal, Só nessa última temporada que eu me interessei em saber que música é essa. E aí mergulhei num poço muito legal de compositores especializados em músicas para filmes, séries e comerciais. Eles não são uma banda, não são cantores famosos, eles são empresas ou duplas. No caso aqui são 2 irmãos, uma dupla de irmãos que trabalham para isso e são encomendados, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns casos, acho que Roupa Nova teve encomenda para novela, Roberto Carlos fazem por encomenda também, mas não é muito divulgado o pessoal que faz isso. E são artistas, né? E ficam com músicas que a gente tem na cabeça a vida inteira de trilhas e não sabe de quem é. Então eu queria citar porque eu fui atrás dessa música, chama Being Evil Has a Price, que é maravilhoso, né? Ser mal tem um preço, que tem tudo a ver com Lucifer, foi feito por encomenda de uma dupla que eles se chamam Heavy Young Hitters. Me ajuda aí, professora. É Hitters? Heavy Young Hittens. Heavy Young Hittens. Eles são uma dupla de irmãos americanos, compositores. Fui pesquisar a história deles. Eles já trilharam dezenas de séries, filmes comerciais, Simpsons, Revenge, Ant-Man, Deadpool, Angry Birds. Muita coisa famosa deles e ninguém sabe que é deles. Ninguém vai atrás, ninguém pesquisa, né? Não divulga que é deles. E aí eu coloquei essa música pra ver inteira no YouTube, que tem no canal deles, tem eles a música. A música é muito boa, letra, instrumental, como foi feito por encomenda, tem tudo a ver com Lucifer, né, e com a série, mas ela é muito boa, ela tá na minha playlist pra ouvir no churrasco, sabe? Então eu recomendo essa música, que ela é muito boa, e às vezes, se você tiver meio sem o que fazer e gosta de pesquisar bobagens, coisas de música, de entretenimento, é legal saber quem que fez aquela música lá que você ouve, gosta, aquele riffzinho, aquele jingle, você nunca pesquisou, não sabe quem fez. Sim. Você falou dessa questão das pessoas não saberem quem tá por trás, eu me lembrei daquele A História Secreta do Pop Brasileiro, vocês já viram? Ai, conheço de nome, mas não assisti não. Cara, é maravilhoso porque, sabe aquele que explode a cabeça, aquele meme? O Barcinski que fez? Não é esse? Uma série? Eu acredito que é essa mesmo. Acho que ela tá no... Pode falar Amazon Prime? Não sei se patrocina. Ah, né? não. Beijo Amazon Prime.
Mas se quiser patrocinar, pode. Exato. Aliás, exato. se você for assinante Amazon Prime, passe. Exatamente. Assina o nosso... Dá o subscribe no nosso canal da Twitch. É de graça. A gente tem lá no nosso Instagram um videozinho ensinando como é que você consegue fazer, caso não saiba. Um beijo. Você comentou isso e foi o André Barcinski, que aliás tem podcasts, ele é muito bom também. Acho que ele estava comentando isso porque ele é um dos criadores desse Bastidores, a Vida Secreta aí, que parece que ele inventa nomes, mas na verdade é baseado em reais, né? Essa é a questão. E nesse, eles meio que abriram tudo, né? A banda Carbono praticamente está por trás de todas as gravações daqueles anos 70, daqueles que os cantores usavam nomes ingleses, estadunidenses, em vez de usar o seu mesmo. E o que para mim foi o ápice foi saber que Gretchen não fazia nem aqueles gemidos da música dela, que eram outras cantoras. Ela nunca colocou nenhuma sílaba em nenhum álbum dela. São cantoras que até mesmo os gemidos são dublados. É maravilhoso, eu indico. A história secreta do pop brasileiro é muito bom. São 8 episódios de 20, 25 minutos. E saiba que você vai acabar, você vai estar com as mãos no chão, dizendo, minha vida é uma mentira. E o Rick deu um gancho aqui. Eu vou inverter as ordens dos fatores que não alteram tratores. Como é que era? A ordem dos tratores não altera o viaduto? Alguma coisa assim. Exatamente. Alguém me entende aqui. Meu Deus. Eu altero o produto, e já que você falou dessa série, eu já vou emendar, gente, dicas de série aqui, porque uma das minhas dicas de série é This Is Pop, da Netflix, que também é uma série que tem, cada capítulo é um capítulo individual, que conta sobre alguma coisa. Tem sobre a country music, tem sobre a briga do Britpop, na época do Oasis, do Blur. Tem vários episódios muito legais. Tem do Boy Bands. Tem um episódio de Boy Bands, onde tudo começou. Ai, meu Deus. Que o Boy Two Man é magoado até hoje, porque eles foram pioneiros, eles dizem que são pioneiros, blá blá blá. São episódios muito legais, individuais. Você pode assistir um hoje, outro mês que vem, tranquilamente. E eu recomendo, porque eu tô curtindo. Eu tô no 5º episódio, eu acho. E é muito legal. Então, vou emendar aí com essa dica. E da minha outra série, que eu tô assistindo, tô na modernidade aqui, 9 Desconhecidos na Amazon Prime, com a Nicole Kidman, né, que está plastificada. Meu Deus. Mas o personagem é perfeito pra isso, porque é um personagem meio robótico, meio plastificado mesmo que ela faz, e sai toda quarta-feira, ou seja, não tá a série inteira, ela tá rolando toda quarta-feira, tem episódio novo, então ainda não vou contar spoilers, porque eu ainda tô assistindo, a gente ainda tentando entender o que tá acontecendo, mas em resumo, 9 Desconhecidos são 9 pessoas que estão estressadas com a vida e ganharam um convite, se inscreveram ali pra passar uns dias numa clínica que parece um spa. A dona da clínica é plastificada Nicole, e eles chegam lá e tudo começa a ficar muito estranho. Né? Aquela história meio clichê, tudo começa a ficar muito estranho, você vai conhecendo os personagens, quem são esses 9 que foram passar lá, quem são os donos, quem trabalha lá, e vai ficando... É engraçado porque aquele tipo de série, de filme que tem isso, né? Nada acontece muito, mas o clima é sempre meio tenso, sabe? Uhum. Você sofre pela ansiedade. Isso, sabe? A pessoa pode estar simplesmente pegando uma fruta na árvore, mas a música, a fotografia, o clima, tudo é meio tenso. Aí você fala, mas não tá acontecendo nada, por que eu tô nervosa? Sempre. Então ela é desse estilo, tá? Eu acho que já tá no 4º ou 5º episódio dessa quarta-feira aí, tem mais. E eu ainda tô nessa tensão, o que será? Entendi, agora acho que é isso, acho que é aquilo. Vale a pena acompanhar, porque ainda tá no começo, pode ser legal. Se for ruim no final, não tenho culpa, porque eu tô no meio ainda. É verdade. Mas tem série que é ruim, mas ela dá a volta e fica boa. Então, tô nessa espera aí, porque até agora tá nisso. Nossa, que tenso, nada acontece, mas tô nessa espera e tô gostando, porque você fica naquela, eu quero ver o que vai acontecer. Agora, eu passei rápido por essas, porque a minha indicação definitiva é Método Kominsky. Nossa, bom demais! A minha indicação do ano, eu não dava nada pra Michael Douglas, achava ele até meio canastrão, meio meia boca. E pra mim, depois dessa série, ele virou um puta ator.
Oscar, eu quero o Oscar pra ele, então. Quero todos os prêmios do mundo pra ele. A série é maravilhosa. Quando eu vi o título, é engraçado, o título não chama atenção. Você fala, é mais um negócio meio chato e tal. Muito legal. Michael Douglas faz um ator que ganhou um Tony uma vez na vida e depois é meio fracassado, né? E ele tem uma escola em que ele dá aula. Esse é o pano de fundo. Mas o motivo da série é que ele tá velho. Ele tem um amigo mais velho ainda. Os amigos dele são tudo velho. E o papo todo da série na primeira e segunda temporada é isso. Era pra ter só 2 temporadas. O amigo velho dele não quis renovar pra terceira, porque eles puxaram ali, vamos fazer uma terceira, não quis. E aí a terceira temporada é mais curta, meio improvisada ali, pra eles darem um final pra série. Não é ruim, tá? Não ficou ruim, mas é meio improvisada, eu achei. Mas as 2 primeiras é maravilhosa. Eu gosto muito, gente, de texto. Eu gosto muito de filme, de série em que tem 2 pessoas olhando pra parede falando. Assim, eu gosto de texto. Falta pra mim um pouco o conteúdo de texto nesses entretenimentos, assim. E Método Kominsky supriu o que eu queria de texto. É muito bom mesmo. Vocês assistiram, né? Assisti com certeza. Nossa! Cara, Método Kominsky, ele fala sobre como é a velhice, que independente de você ser uma pessoa muito famosa ou menos famosa, o cachorro do vizinho tá foda. Vamos lá. Você sendo uma pessoa muito famosa, uma pessoa não famosa, menos famosa, que os problemas da vida, na velhice principalmente, eles são muito semelhantes para qualquer pessoa. Ele fala sobre enfrentar perdas, porque tá todo mundo velho. Fala sobre como cada pessoa reflete diante do que vive. Eu adoro aquele amigo dele, eu acho que aquele amigo dele é sensacional, porque ele é muito... E assim, o personagem é um personagem que é muito cínico com a vida, sabe? Diferente de você, Café, que achou que a terceira temporada foi remendada e tal. Não sei, eu achei a terceira temporada sensacional pelo que ela abordou. Eles trouxeram uma ex-mulher dele, né? Ela foi par romântico do Michael Douglas há 40 anos atrás, então foi uma festa aí na divulgação deles estarem juntos e tal. Então tem várias matérias deles comemorando isso. E a química é maravilhosa mesmo. Nossa! Eu achei, assim, a terceira temporada, quando ela foi muito curtinha, então quando acabou eu fiquei com aquilo tipo, vai ter mais uma? E não tem. É uma pena mesmo, mas... Acabou maravilhosamente bem. Muito boa pra minha indicação do ano. Você gostou tanto assim, Rick? Ou não? Eu fiquei lembrando de uma coisa que vocês falaram, essa questão do envelhecer, da perda. Eu fiquei lembrando de A Espera de um Milagre. Ah, um clássico. Bom também. Não sei se a gente pode falar o final, ainda é spoiler depois de 800 anos do filme? Ah, gente, olha, daqui pra frente não ouve, tá? Passa 3 minutos, pronto. Mas a questão dele não morrer e ir perdendo as pessoas, eu acho que quando a gente é mais novo, não sei se aconteceu com vocês também, a gente pensava, eu quero viver pra sempre. E a gente não pensa que esse viver pra sempre a gente vai perder pessoas, isso vira uma maldição. Então, aquilo que a gente tanto queria se volta contra a gente e essa impossibilidade de morrer vai nos comendo. Eu falo aí na questão dessa série maravilhosa, que infelizmente série não dá Oscar, mas deveria, porque realmente Michael Douglas tá muito bem e eu concordo com você, eu achava ele um canastrão e eu digo, como é que ele passou esse tempo todinho e não mostrou esse ator maravilhoso? Como assim? A gente acredita que é ele. Eu esqueci o nome do personagem, porque pra mim é ele. É ele. Cara, Método Kominsky é sensacional, sensacional. E esse negócio de viver muitos anos e ver as pessoas que você ama morrendo... Meu pai tinha uma tia-avó, hoje em dia ela é falecida, a gente acredita que ela morreu com mais de 100 anos, porque... Ela foi registrada muitos anos depois de ter nascido. E ela já estava com quase 100 quando faleceu. E ela falava isso. Pessoal, quando morria alguém da família, ela falava, gente, eu tô ansiosa esperando a minha vez. Porque eu não aguento mais perder. Sim. Eu comentei aqui sobre isso, que eu falei do meu tio-avô, que também tinha mais de 90, ele faleceu ano passado. E ele falava isso pra mim, que era muito estranho você não ter ninguém pra conversar da sua vida. Porque ninguém
Ninguém está vivo que conviveu com você. Ninguém que viu seu casamento, ninguém que viu você criança, ninguém da sua primeira parte da vida estava ali com ele. E ele achava muito estranho isso. Não tem com quem falar. Lembra quando aconteceu isso, né? Com o tempo vai acontecendo. É triste, mas é a vida. É a vida. É a vida. E aí, Patsy, conta suas séries pra gente. Então, agora que todo mundo colocou o humor lá no alto. Todo mundo animadão. E agora vamos pro stand-up com Patsy, vai! Não é, gente? Então, ó, vamos lá, ó. Eu vou tentar passar rapidinho, porque eu sou exagerada. Eu coloquei 6 indicações aqui. Calma. Mas vamos que vamos. Primeiramente, vou setorizar. Séries para ver com a família. Virgin River, que é uma série baseada num livro onde uma enfermeira passa por uns problemas na vida, desenvolve alguns traumas e ela resolve sair de Los Angeles pra ir pra cidadezinha de Virgin River, que é aquela cidade minúscula que todo mundo conhece todo mundo, pra tentar refazer a vida dela. É uma série gostosinha, leve, maravilhosa. O protagonista, um lindão, e é muito, muito boa de ver. Vai passando assim, você nem nota, mas é uma série de drama. Outra também pra ver com a família. Essa já é velha, já deve ter uns 6 anos. Jane the Virgin. Não sei se você já... Muito engraçado. Eu só vi a primeira temporada de Jane the Virgin, engraçado. Eu vi a primeira temporada e eu esqueci dela. Mas era engraçado mesmo. Cara... Jane the Virgin é uma série de comédia e drama, né? Que conta a história da família da Jane, Gloriana Villanueva. Não sei falar espanhol. E a família dela é uma família de mulheres que adora telenovelas. E a narração da série é toda tendo essa pegada de uma telenovela. Aí ela, com o passar do tempo, ela descobre quem é o pai dela, e o pai dela é um personagem único, não tem como descrever o Rogelio. E a história ela vai se passando, pegando vários clichês de telenovelas mexicanas e tal, só que é construído de uma forma tão gostosinha que quando você para prestar atenção, a série te agarra e tu não solta mais. É muito gostosa. É muito gostosa. E o início da série parte do princípio de que a Jane, ela vinha de uma família venezuelana, uma avó muito católica, uma mãe que tinha uma vida mais promíscua e a avó odiava isso na mãe. E a avó dela explicando sobre o que era virgindade, nananã, comparando com uma rosa, que você esmigalha e nunca mais ela volta ao que era. A Jane decide que ela vai casar virgem. E aí... Porém... ela vai fazer um exame preventivo num dia que a ginecologista estava muito mal. E a ginecologista trocou os prontuários dela com o de uma mulher que ia fazer uma inseminação artificial. Então ela se descobre uma grávida virgem. E é a partir disso que a história começa. E é uma das poucas séries que eu assisto, tô reassistindo inclusive, que você vê uma evolução absurdamente boa em todos os personagens. Não tem nenhum personagem que fica mais do mesmo. Todos eles evoluem muito bem. É muito bom. A série é muito boa, é muito boa. E a história é doidona. Isso é pra ver com a família. Agora, séries onde você vai refletir sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre o que você escolhe da sua própria vida. Tem uma que é bem canastrona, que é Sex Life, que é de um casal que vive uma vida de novela, que é casal Doriana. Só que a mulher, ela tá se sentindo muito cansada do mais do mesmo da vida, ela não se sente desejada pelo marido, nananã. E aí ela começa a escrever num diário no próprio computador, relembrando de um ex-namorado dela que era só muito sexo, muita bagunça. Era uma vida muito agitada, 24 horas por dia, muita agitação. Tem como dar certo. Só que o marido lê o diário. Lê o que ela escreveu sobre esse cara. E aí ele começa a questionar o próprio casamento, começa a questionar a si mesmo. E a partir disso ele começa... Os dois começam a fazer um monte de coisa, tem uma sucessão de merdas. Eu não vou dar muito spoiler porque a série é nova. E aí vocês vão ter que ver, mas parte desse princípio. Homens sempre inseguros. Exatamente. Eu vou adicionar aqui uma história que gente, é maiores de 18 agora, hein? Saem daí os menores aí. Editando por aí, eu ouvi uma moça que ela faz moldes 3D 5 minutos, galera. dos órgãos masculinos, dos ex dela. Dos ex? E ela Meu Deus. deixa lá em exposição. Aí eu só pensei no atual. Meu Deus.
Não é, menina? Eu sei de uma artista plástica que ela fez uma apresentação falando sobre sexualidade, sobre normalizar, né? Que os órgãos sexuais são diferentes, e aí tinha uma parte que tinha, tipo, sei lá, 28 vaginas diferentes, sabe? Em gesso. E ela também, acho que ela também fez isso com pênis. Exatamente para mostrar que os órgãos sexuais são diferentes e que isso deve ser normalizado, porque principalmente hoje em dia, com muita internet, as pessoas assistem muito pornô, eles normalizam que o órgão sexual tem que ser igual ao órgão sexual exposto em filmes pornôs, que normalmente são operados. Eu só consegui, na hora que ela tava relatando, eu só consegui imaginar o atual chegando e ela falando, esse aqui é o Marcos, esse aqui é o João Paulo, esse aqui foi Esse é o a Beto. Ricardo, Beto. Aí ele só pergunta, nossa, quem foi João Paulo? Né? Aí deve ser ele, caramba, Antônio, hein? Você tá bem, amiga? Você tem o contato, né? Enfim, só lembrei disso por causa de não tem como dar certo, gente. Eu fiquei pensando nele, já imaginando, bem, se um dia acabar, eu acho que eu não vou estar tão bem aí. Ou ele excitado, passando na frente das esculturas, aí ele olha para as esculturas, olha pro pinto dele e fala, ô Jesus. Eu não posso terminar com essa mulher nunca mais, né? Ou eu não posso passar nunca perto do Antônio. Ai, que bobagem. Aí, só terminar as outras séries, eu vou falar bem rapidinho, essas últimas 3. Tem uma série coreana chamada Familiar Wife, que é legal também porque é um cara que ele é casado, tem os filhos dele, tem a família dele, mas ele se sente infeliz na própria vida. E aí, ele consegue, através de uma parada mística, ele consegue voltar no tempo pro dia em que ele conheceu a esposa, a atual esposa. E ele consegue mudar o evento onde ele e ela se conheceriam. E a partir disso, a vida dele no presente muda completamente. Só que como é série, na vida dele atual, ele encontra a esposa dele na vida que ela teria caso não encontrasse com ele. E aí ele começa a refletir se ele era realmente uma pessoa extremamente infeliz ou se ele tornou a vida da esposa dele infeliz, por ser quem ele é, por ele negligenciar ela. Sério, essa série é muito maneira. É série coreana, então tem momentos de piada e tal, porque a série coreana tem muito esse gancho das piadas. Mas é uma série maneiríssima. Não tem com áudio em português, que tem gente que não gosta de ouvir a série coreana, acha a sonoridade do coreano muito diferente. É costume, igual assistir desenho japonês. Todo otaku, quando assistiu o primeiro desenho japonês em japonês, falou, gente, falam diferente, né? E alemão. E alemão. Que parece que estão brigando. Eu fui assistir Ele Tá de Volta, né? Aquele filme alemão, do Hitler, né? Que é meio comédia, né? E meio crítica, sátira e tal. Isso. E aí você ouve em alemão e começa a confundir tua cabeça. Sim, exatamente, é costume. E assim, Familiar Wife é muito legal. Não é tão novo, mas não é muito velho não. Deve ter uns 4 anos, 5 anos. Pra série coreana, isso é bastante tempo. E os últimos 2... Todos esses que eu falei são da Netflix. Agora, na Amazon Prime, The Exorcist, que é uma série que fala sobre uma garota que tem um demônio querendo possuir o corpo dela. E aí ela começa a lutar contra isso. Aí vem alguns padres para tentar ajudar ela nesse processo. Mas é uma série que linka com O Exorcista, o filme clássico. E é muito legal. Um dos atores principais é aquele menino que fez RBD, o Moreno, que era protagonista junto com a Nahi. Tinha um que era muito gato no RBD. É esse. Ele faz um dos padres. A última série, essa eu tô assistindo ainda, que é Morning Show, tem na Apple TV, que é com a Jennifer Aniston e com aquele ator que fez o Virgem de 40 anos. Onde eles fazem apresentadores de um programa matinal, de um repórter matinal. E o apresentador, o âncora, né, principal, eles dois são os âncoras. O âncora principal, ele é acusado de assédio sexual por uma funcionária da empresa e ela comete suicídio. E aí, a partir disso, eles começam a questionar sobre a questão de assédio dentro da empresa, como eles faziam para tentar normalizar esse tipo de atividade, como que eles faziam para esconder isso de outros funcionários. Jennifer Aniston, eu já imaginei que era uma comédia romântica, engraçado. Não, é drama, e é um drama brabo, é muito bom. Esse não tem gatilho de comédia, ele é só drama e sofrimento, drama e sofrimento. Dessas locadoras aí, acho que a única que eu não tenho acesso aí é Apple TV. Nunca fui atrás. Mas tem na locadora. Ah, tem na locadora. Do bairro, né? Você tá falando. É, na locadora do bairro. Entendi.
Interessante, interessante. Mais alguma na lista aí, Patsy? São esses 6. Por isso que eu falei rápido, porque eram muitos. Rick, sobrou alguma série no mundo pra você indicar? Não, sobrou. Eu tô aqui com a lista de 312 séries. Senta, que lá vem a história. Tem que falar mais rápido do que eu falei então, meu bem. Vamos lá. Não, eu separei só 2 mesmo. Ambas estão na Netflix. Uma é um pouco mais séria e uma eu não consigo definir de tão louca que é essa série. Mas vamos para um pouco mais séria. A primeira que eu quero falar é Untold. Não sei se vocês já viram. Untold, para quem não sabe inglês, e eu procurei no Google, significa não contado, né? Porque eu também não tinha a mínima ideia o que era. E ela fala de vida de esportistas, de alguns esportistas. Inclusive, uma das últimas que lançaram foi sobre Roger Federer, né? Sobre um caso que aconteceu entre ele e outro tenista, mas não é essa que eu quero falar. Eu quero falar de uma especificamente que é sobre Caitlyn Jenner. Essa vocês conhecem, que era Bruce Jenner da família dos Kardashian. Ai, Falando gente, Kardashian fica mais fácil. eu não entendo essas Kardashian, mas pelo que eu entendi, essa série aí é um TV Fama, é isso? Eu achava que era um TV Fama, só que ela é muito profunda. Por quê? Caitlyn Jenner era Bruce Jenner. Inclusive, foi campeão olímpico do decathlon, que normalmente falam que é o atleta perfeito, porque são 10 modalidades e o atleta tem que ser o melhor no geral. Maior gincana dos esportes. A maior gincana dos esportes. Inclusive, tem uma que tem que levar o ovo na colher, mas aí já é outra questão. A laranja na testa, mas só que para quem acompanha a vida dela, sabe que há cerca de 4 anos ela fez a transição. Ela agora é Caitlyn Jenner, deixou de ser Bruce Jenner, que foi toda a sua vida. E isso causou uma comoção enorme, porque como é que um campeão olímpico, um herói, decide agora que é do gênero feminino e não mais vai ser aquele herói? Então houve aquela chuva de cancelamentos, de dizer você não pode, e ela resolveu se assumir como mulher, que ela disse que é como se sentiu toda a vida e ela interpretava um personagem. E vai contando as angústias dela, que ela tinha que viver esse sonho olímpico, porque todos os Estados Unidos estavam pensando nela, no caso nele, à época, no Bruce, que ela até fala como se fosse uma terceira pessoa, porque ela nem consegue reconhecê-lo mais. Ele chega a ser campeão olímpico, mas não era isso que ela queria. Então ela vive uma vida toda de tristeza, de frustração, de mentira, até que agora, já deve ter seus 70 anos, ela resolveu se assumir como Caitlyn Jenner. E é fantástica, a série é fantástica. São episódios... Esse é só um episódio da série? É só um episódio. Cada episódio é de uma pessoa, então. Exato. Episódio de 1h10. Não necessariamente de uma pessoa. Por exemplo, é um documentário. É como se fosse um documentário. O anterior a esse já é falando sobre um time ligado à máfia. E os bad boys puros, que os caras queriam matar todo mundo e ver que tem máfia por trás. E aquela coisa maravilhosa que a gente amava a máfia antes, e hoje a gente sabe que a máfia já é um pouquinho mais complicada. Eu indico também. Esse eu assisti, foi aquele lá de Bangu, Patsy. Aquele documentário. Doutor Castor. Isso, aquele documentário do Dr. Castor, é isso aí. Lembra muito. O pior de tudo é que lembra muito, só que nos Estados Unidos. Ligado a uma companhia de lixo. Não tem samba. Não tem samba. Se não tem samba, não tem tanta diversão assim. Mas eu indico bastante. Depois procurem, vejam. É 1 hora que vocês vão refletir muito sobre isso. E eu acho que vocês vão querer ver os outros episódios também, que são bem interessantes. Mas a outra que eu quero falar é Superstore. Muito bom! Ai, tá acontecendo tudo. Essa série é maravilhosa. Eles começam a reunião, a Superstore é uma loja, né, como se fosse um Walmart da vida, e eles começam a reunião falando, gente, nós temos que melhorar nossas vendas. No meio fala, mas se Obama desse um beijo em Trump, o que aconteceria? E daí acabou-se.
Acaba tudo porque você não tem a mínima ideia pra onde vai essa série mais. E você passa 20 minutos, todos os episódios, rindo muito e sem entender nada que tá acontecendo. É aquela série pra você rir, pra você esquecer da vida. Essa série é maravilhosa. Patsy, pela risada, já deve conhecer, né, Patsy? É muito boa. É muito boa. É muito inocência, maravilhosa. Totalmente. É feito a América Ferreira, se não me falha a memória, é que fazia Betty a feia. Né? Isso, Ela é a fez. protagonista. Mas assim, ó, nos Estados Unidos tiveram 2 Betty a Feia. Tem o Isso. Betty em New York, não é dessa, que essa é mais recente. É a primeira Betty a Feia. Na primeira Que é a mesmo, Ugly Betty. a raiz. Isso. Não é a raiz é mexicana. Essa é da Sim, Ugly sim. Betty. A raiz estadunidense, digamos assim. Sim, isso. Mas é uma comédia maravilhosa demais. É cada personagem que você vê e diz: o que é que tá acontecendo aqui, meu povo? Dina, Cara, pra muito mim é bom. maravilhosa. Aqueles comentários dela tão literais e que acha que tá tudo ok. É Cara, muito bom, na moral. Estreou agora dia 20 de setembro na Vermelhinha, na Netflix. Ah, agora tem na Netflix? Quando eu vi, tava só na Amazon. Isso, saiu da Amazon e agora foi pra Netflix. Ah, E eu vou reassistir, porque é maravilhosa demais. Cara, é muito engraçada. E é muito 100% nada a ver. Eu não consigo achar uma outra que, pra explicar pra Café que ainda não viu, parece com tal coisa, porque não parece com nada. Exatamente. É maravilhoso demais. É aquele que você começa a assistir, coloca, sei lá, um salgadinho de lado, vai assistindo e quando vê, passou-se 2 horas e você tá rindo, do seu queixo tá doendo. É maravilhoso. Ai, que bom. Tô precisando de uma dessa aí. Vou anotar essa. Isso daí tá a primeira pra eu procurar. Pra deixar. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado. É muito nada a ver. Bom demais. Olha, e eu percebi aqui, vendo pelo menos as minhas indicações, é que eu estou num ano muito musical aqui, porque a música, óbvio, era de música, série This Is Pop é sobre música, e pra terminar aqui o Papo Dela 50 de indicações desse ano, meu filme é musical. Olha só. Aqui, homenageando o Caio Sérgio, nosso ouvinte aí, fã de musicais, eu assisti esse mês passado, já tô perdida, The Greatest Showman, que tá também onde agora eu não sei, Netflix? Deve estar na Netflix. E eu não sabia, mais uma vez, igual o Michael Douglas, eu não sabia que o Jackman era tão bom. Eu sei que ele era o Wolverine, mas eu não sabia que ele cantava e era um cara de musical, assim. Eu estou meio mal informada, porque eu vi que o Zac Efron, ele tá em todos os musicais. E aí eu falei, bom, ele geralmente é a estrelinha dos musicais. Não, ele foi engolido pelo Jackman, que é maravilhoso, é o personagem central. A mulher dele é Michelle Williams, que para os velhos que nem eu, fez Dawson's Creek. Mas ela ganhou o Oscar, ela fez a Marilyn Monroe no cinema, ela também é conhecida. Esse filme é um musical sobre a história de P.T. Barnum. Esse cara foi provavelmente o criador do circo na história da humanidade, assim, porque do circo de Freak Show. Na época se chamava Freak Show, né? Mas hoje vai ser cancelado, se chama Freak Show, porque na época ele foi um visionário. Ele pegou as pessoas diferentes da sociedade, né? As pessoas que tinham problemas ou não, deficiências ou não, pessoas diferentes da sociedade que chocavam a sociedade, e aí tem de tudo ali, e falou, eu vou cobrar ingresso para as pessoas verem essa gente diferente. Aí você pode julgar o caráter dele, se isso é uma coisa legal ou não. Aí você pode ficar à vontade para ler a história dele. Ele viveu bastante para isso, para ser julgado, e ele virou um grande empresário de entretenimento com isso, fazendo freak show com seus artistas freak na época, que hoje seria diversidade, digamos assim. O filme é um musical, ou seja, toda hora eles vão olhar para a parede e começar a cantar. Se você não gosta disso, fique avisado, é um musical. Eu acho que o único porém que eu diria desse musical é que ele se repete muito as músicas, né? Toda hora é a mesma música. Deve ter 4 ou 5 músicas no filme e eles ficam repetindo essa música. Tem uma hora que você fala de novo essa música. Mas a minha preferida, e virou uma das músicas preferidas da vida, é Never Enough.
que é maravilhoso. É uma cantora também, que ele começa a patrocinar, a bancar a viagem dela. Ela não é freak, né? Ela aparece porque ele tava meio que falindo, ela aparece pra ele começar a ganhar dinheiro, investiu nela, e ela tem uma apresentação ao vivo no musical dessa música Never Enough, e ele ficou apaixonado, ela é realmente maravilhosa, tem uma puta interpretação, e ele ficou rico também, empresariando essa cantora. Só que, aproveitando aqui as indicações todas, a melhor versão de Never Enough eu achei em reacts do YouTube. Meu Deus. Porque tem um brasileiro chamado Gabriel Henrique, ele é cantor gospel, mas ele faz versões de Mariah Carey, de Whitney Houston e coloca vídeos no YouTube. E ele viralizou com isso, mas assim, eu não tô falando de dezenas, eu tô falando de centenas de gringos que estão viciados em Gabriel Henrique. Ele é famosíssimo no YouTube, coitado. Assim, no YouTube. Ele realmente tem uma voz poderosa, ele tem o whistle, que é aquela nota de assobio da Mariah Carey, que é raríssimo. Caraca, ele tem? Tem, ele é impressionante, ele é de outro mundo, e ele tem uma versão de Never Enough. Se você procurar Never Enough, Gabriel Henrique no YouTube, você vai ver a versão que pra mim é a melhor que eu já ouvi de todas as versões dessa música, de gringos, de atores, de tudo. É muito bonito mesmo. Então fica a dica do musical, e aí já roubei um pouquinho e falei da música também. Vai lá, Rick, sua indicação, um filme pra gente fechar aqui nosso sofá. O filme que eu pensei até em 2, mas o filme, pra mim, é um filme espanhol que é Um Contratempo. Esse filme é maravilhoso. Eu digo que esse filme é pra quem gosta de ser enganado. Esse filme, Rick, foi engraçado. Eu não sei se é do ano passado ou ano retrasado, mas eu lembro que teve uma hype que todo mundo que pedia indicação falava: assiste Um Contratempo, assiste Um Contratempo. Foi logo quando saiu, eu acho. Assiste Um Contratempo. Porque cada um que assistia falava: você tem que assistir, você tem que assistir. Foi o Bacurau deles. É. Esse filme é um pouco mais antigo, ele é de 2017. Então perdi a noção do tempo, mas teve essa hype. Não, mas ele, assim que ele saiu, ele não foi muito falado. Ele chegou a ser falado depois mesmo. Acho que um pouco antes da pandemia, algo assim. Mas esse filme, eu digo que é pra quem gosta de ser enganado, mas é pra quem gosta de ser desafiado a tentar entender o mistério. Porque é um filme de suspense que tem Cara, o principal, ele é muito chato. Ele é muito arrogante, dá muita raiva dele. O tempo todo você quer que ele se estrepe todinho. Mas, né, não fui eu que escrevi o filme. Ele acorda num quarto de hotel e sua amante está morta, coberta de dinheiro. É o início do filme. E aí qual o problema? Ninguém arrombou aquele quarto. Ou seja, foi ele, óbvio. Só que ele não lembra disso. Ele acorda e ela a vê morta e ele diz: bem, eu sou um milionário, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a melhor advogada de defesa que tem para descobrir o que é que é. Só que ela é excelente, mas ele é um mentiroso quanto mais. Ele sempre fica tentando enrolar para não dizer toda a verdade, e isso atrapalha muito que ela descubra o que é que aconteceu. Só que essa atriz é maravilhosa. Acho que é Anna Wagner, alguma coisa assim o nome dela. Virginia Goodman, o nome da personagem, se não me falha a memória. Ela é aquela que ela faz o que todo mundo quer. Ela praticamente mete a mão na cara dele pra dizer: você vai falar a verdade, porque eu não vou perder esse caso, porque você... Eu não vou falar porque, né? Porque você é um pulha, né? Pra usar uma coisa bem nova, um xingamento bem novo. E é maravilhoso, por quê? Porque a cada 5 minutos tem uma reviravolta e você não consegue descobrir, fora grandes gênios da humanidade, antes da última cena. Eu ia dizer isso, o filme não é previsível. Nem um pouco. Você tá até esperando um filme, porque a gente tá meio cansado de filmes que a gente já sabe como é que vai ser, né? O final. Hoje já tem aquele 2, 3 finais que você imagina. O Um Contratempo ficou famoso porque ele não é previsível. Você não consegue... eu sabia. Não, você não sabia. Não minta. Não adianta. Você não sabia o que era aquilo, porque em nenhum momento o filme te dá a carta para dizer: bem, vai ser assim o final. Não, ele
vai de reviravoltas em reviravoltas. Eu lembro que quando eu assisti, eu digo, tá chegando quase no final e acontece X coisa, eu digo, é lógico que era isso. Aí passam-se alguns segundos e diz, não era nada disso que eu pensei. Eu nem tentei. Do meio pra frente eu falei, não vou nem tentar. Aí legal se no fim a mulher não tava de fato morta, ela combinou com a advogada, porque sabia que ele ia procurar a melhor e a mulher já era famosa. E aí ela combinou que a mulher fingiu a própria morte pra poder arrancar dinheiro dele e descredibilizar ele. Ia ser maneiro. Mas nesse caso aí seria Jogos Mortais, o primeiro lá, que o cara levanta no final. Ai, saudades. Inclusive vão lançar outro e eu digo, por quê? Por quê? Não chega, Pessoal, caraca. Eu queria deixar uma pequena indicação, assim, um contratempo é a indicação de filme, mas eu queria falar de outro rapidinho, Café, que é M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Esse é um filme nacional. Eu acho que ele poderia desenvolver um pouquinho mais, se desse mais uns 10 minutos de filme, mas é um filme sensacional. É um carinha negro, um jovem negro que ele entra na faculdade para ser... É como se fosse legista, é uma faculdade de medicina, e ele tem uma aula de anatomia. A religião dele é a religião de matriz africana. Durante a primeira aula de anatomia, um dos corpos, ele se comunica com esse rapaz, como se dissesse, vá atrás da minha mãe, porque eu tô sendo usado aqui na aula de anatomia como um indigente, mas minha mãe tá me procurando para me enterrar. Só essa premissa pra mim é maravilhosa. E meu Deus. O filme é muito bom. Eu acho que poderia aprofundar um pouquinho em dado momento, mas isso não atrapalha o filme. Esse filme é excelente. E aí ele tem suas angústias também, que atrapalham um pouco. Ele começa a duvidar se é aquilo ou se não é. Depois o filme se desenrola e no final você bate palma para o filme, porque você diz, é um filme nacional, muito bem feito, muito bem construído e com uma premissa muito boa. Também tem na Netflix. Eu indico para vocês assistirem, porque esse filme é muito, muito legal mesmo. Olha que ótimo, você deu uma ótima ideia, né? A gente não pensa em produções nacionais, se bem que série tá tendo bastante, né? A Globoplay também tá fazendo bastante coisa. E eu lembrei aqui, vou roubar também para indicar Diário de um Confinado com o Bruno Mazeu na Globoplay. Excelente! Muito divertido e muito, muito bem produzido, numa quarentena dentro da sala dele, no prédio dele. Muito bem conduzido o roteiro também. Então, parabéns para Bruno Mazeu, que é talentosíssimo quando ele se propõe a fazer isso. Ele é muito bom. Sim. A mulher dele foi a diretora que filmou tudo, que fez isso, foi em família. E Diário de um Confinado é uma ótima indicação para ver episódios curtinhos, 20 minutos. Acho que já tem 3 temporadas, terminou ali. Como a quarentena terminou, né? Aparentemente. No Rio acabou. Então lá ele tá no Rio, então... Mas é muito bom, muito bom. Ele aproveitou Débora Bloch, que é vizinha dele de prédio, e eles... É vizinha dele, mora no mesmo prédio, e ele combinou com ela, vamos gravar uma série sem sair do prédio, ficando aqui, e ficou muito bem feito mesmo, adorei assistir. Então Diário de Confinado é divertido, eu ri muitas vezes. Porque a gente estava imerso, muito engraçado. né? A gente estava imerso na quarentena, a gente se identifica com várias coisas que ele estava fazendo. Paty, sua indicação de filminho, meu bem. Então, como vocês vieram com coisas muito profundas, programas maravilhosos, eu vim aqui agora pra descer um pouquinho o nível. Eu vou falar aqui de filme chiclete, sabe? Aquele filme que tu vê assim, só pra rir um pouquinho e não ter que se preocupar com nada. O primeiro de todos é um chamado Fugindo do Amor, que é de uma garota que ela tá apaixonada, ela é cantora e tal, ela tá pra trabalhar com um artista que ela é muito fã, que vai catapultar a carreira dela, e ela tá apaixonada, ela tá noiva, ela vai casar com o homem da vida dela, nananana. Beleza. Aí, o cara ganha uma promoção pra outra cidade, fala com ela fala, estou muito feliz por você, estamos os dois crescendo na vida. Aí ele vira e fala, poxa, você não vai comigo, então vamos terminar. Aí ele termina com ela, e o artista que ela ia trabalhar junto, desiste do projeto. Isso tudo assim, nos primeiros 5 minutos de filme. E aí ela se vê com absolutamente nada do que ela tinha como garantido e que ela se considerava feliz tendo. Ela entra numa depressão
E aí, uma amiga dela, pra tentar tirar ela disso tudo, né? Ela consegue um emprego pra ela como cantora em um resort num lugar paradisíaco em outro continente. E aí ela pega, como ela não tem, entre aspas, nada, ela vai pra esse resort pra trabalhar como cantora lá por um período, só pra poder voltar a viver e depois retornar e retomar a carreira dela. Só que como é um filme de comédia romântica... É previsível. Completamente previsível, gostoso demais. Ela chega nesse resort, crente que ela tá fugindo da vida dela nos Estados Unidos, mas uma parte do que ela tava fugindo vem atrás dela, sem ela saber e sem a parte saber também. Aí o final, ele não é tão previsível. Mas é médio previsível, dentre as opções, quando você... Entendeu? Mas não é a primeira opção. Graças a Deus. Porque a primeira opção é ficar muito puta. E o segundo filme é um que é Do Que os Homens Gostam. Que é uma versão com protagonista feminina do filme O Que as Mulheres Gostam. Que é uma jornalista de esporte. Jornalista? Executiva. Ela trabalha... É uma executiva na área de esporte. Que ela... Por conta da área de atuação dela, ela trabalha majoritariamente com homens. E ela observa que dentro do local de trabalho dela, ela sempre é preterida, apesar de ser a fodona, ela é sempre preterida para que os homens da empresa, que conseguem menos do que ela, se tornem sócios dessa empresa e ela não consegue a sociedade. Aí ela passa por uma situação onde ela passa a ouvir o pensamento dos homens, igual aquele filme com Mel Gibson, que passa a ouvir o pensamento das mulheres. E a partir disso, ela usa esse novo poder dela para tentar reverter essa questão no emprego dela. É um filme legal. Os dois filmes são filmes com protagonistas negros, que é uma coisa que eu acho muito legal de assistir, porque apesar de serem filmes, quando a gente pega filmes com elenco negro, apesar de ser um filme de comédia romântica e tal, ele foge dos clichês mais básicos. Eles tendem a tratar de outras questões, de questões mais profundas. Foi bom você ter me lembrado disso, porque eu esqueci de comentar também que a filha do Michael Douglas em Método Kominsky, ela é gorda. É verdade. Em momento nenhum, aliás, ela trabalha de bibliotecária no Young Sheldon, na série. Eu reconheci ela. Eu falei, olha, deram um papel bom pra ela, finalmente. E ela é uma atriz sensacional. E ela é gorda, e ela é a filha do Kominsky. Em momento nenhum, ela faz o papel de gorda. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Que nem você falou, o papel... protagonista negro, e não fala sobre isso, fala sobre a vida. Sim. E ela não fala, o papel dela não é ser gorda, não é falar de gorda, não é lamentar gorda, não é ter orgulho de gorda, nada disso. Ela é só a filha do cara. Só que tem uma hora que isso é pontuado. Tem uma hora que isso é pontuado, mas como o dia a dia é pontuado. Como a minha sogra falou que meu cabelo tá ruim, entendeu? Faz parte do dia a dia. Não é uma questão da personagem. E eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso. Não é estereotipado. Exato, não é uma questão dela. Não tem estereótipo, isso mesmo. E eu gostei muito disso. Colocaram uma personagem gorda como qualquer pessoa. Pode ser gorda e pode ser filha de alguém, pronto. Exatamente. E esses dois filmes que eu citei, eles têm um elenco negro e eles estão vivendo a vida. Entra num aspecto aqui, outro ali, igual entra na questão da filha do Kominsky no filme, mas não fica aquela coisa de o protagonista negro, ele vai estar ali, o personagem negro vai estar ali pra falar de racismo. Não fica botando as pessoas dentro de caixas, apesar de eventualmente isso ser pontuado, porque é uma realidade da vida. Faz parte. Entendeu? Eu achei muito legal. É a bio do personagem. Eu gosto quando fazem isso, então aos poucos fazendo isso, né? Eu fico feliz. E eu tenho uma indicação que foge completamente do que foi proposto, mas é porque eu tô assistindo atualmente, inclusive vou ver o último episódio hoje, que é o mais raso de todos, que é... Enquanto vocês estavam indo lá em coisas bem profundas, eu tô vindo pro raso. Que é um reality show da Netflix chamado Brincando com Fogo, a versão do Brasil, que eu tô assistindo. Tem um reality gringo que tava na Netflix também, que é Caindo na Lava, Live Drop, sei lá, uma coisa assim, em que as pessoas têm que ficar pulando lugares que simulam lava de vulcão. E se ele cair, ele morre. Mas assim, é um reality. Eu achei aquilo tão tosco. E é engraçado, mas é tosco demais.
Não, esse não. Eu adorei de tão ruim que é. Oxi. Eu vou procurar o nome, Meu aí que eu avô esqueci. ficou bom. Não, esse é um reality show com pessoas que elas, na vida, né, elas são pessoas que têm relacionamentos muito rasos e que só se pseudo-relacionam pelo sexo. Não deixam ninguém entrar na vida deles. E aí essas pessoas foram convidadas para um reality show, num lugar paradisíaco, nananana, e todo mundo chega pensando, vai ser putaria 24 horas por dia. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem que eles têm um prêmio de tanto em dinheiro, mas que para eles ganharem esse prêmio, eles não podem ter relação sexual, eles têm que segurar essa vontade de transar com qualquer um, a qualquer hora, todo tempo, entendeu? E que eles vão, se eles fizerem, tipo, se eles beijarem na boca, se eles transarem, se tiver um sexo oral, eles vão perdendo parte do prêmio. Eles não perdem tudo. E vai dedurando quem fez o quê. E nesse meio tempo, eles vão aprendendo como entender os próprios sentimentos e como parar de usar as outras pessoas como se fossem unicamente objetos pro prazer deles. Entendi. É maneiro. Tem gente que dá muita raiva. Inclusive, eu tenho um personagem que é carioca. Quando ele abriu a boca a primeira vez, eu já tava traçalhando, tipo assim, odiei esse homem. Consegui desgostar de alguém em 1 minuto. Você falou brincando com fogo, eu lembrei, chama Jogo da Lava, Floor is Lava. Tá na Netflix também. É muito tosco, bem tosco. Coisa de americano, né? É um reality show em que as pessoas têm que pular coisas e não cair no chão de lava. E eu achei engraçado que eu vi aqui uma matéria, uma reportagem, e eles têm que explicar que a lava é falsa, tá, gente? Mentira. Porque eu... Não. Eu achei engraçado que ele está explicando. A lava, gente, é falsa, claro que é falsa e tal. Mas é muito feito toscamente. É aquele cenário do Chaves, sabe? Daquele aerolitos e tal. E as pessoas têm que pular. Chapolin. As pessoas têm que pular, Deus. se agarrar em coisas e tal e não cair. E quando elas caem na lava, eles fazem, nossa, tá derretendo e tal. E a chama é feita com aquele plástico transparente vermelhinho? A lava é meio rosa, sabe? Aquele meio Ai, meu Deus. plástico crepom, assim. Ai, olha. Assistam, gente. Sim, né? Não é uma recomendação, tá? Ai, ouvintes, e vocês? Gostaram do nosso bate-papo no sofá? Dormiram? Porque eu passou de 30 minutos dormindo, viu? Não consigo mais assistir nada além de 30 minutos. Estou tentando assistir um desenhinho que é inspirado em Star Trek. Muito legal, aliás. Só que passou de 30 minutos, eu durmo sempre. Eu tenho que rever. Tá difícil durante a semana, gente. Mas olha, tem uma indicação de música pra gente? Tem uma indicação de filme, de seriado, de reality show? De algum reality com lavas e fogo e sexos? Assim, Meu Deus, imagina? deixa no comentário, manda um bilhetinho pra gente no contato@papodelas.com. Você está ouvindo Papo Delas. E aqui eu quero agradecer muito vocês, a paciência de vocês, ouvintes, e terminar com a indicação de um podcast. Qual podcast? Do nosso convidado. Sim, do nosso amigo, apoiador, ouvinte e podcaster do Errado Não Tá. Rick, essa é sua hora. Muito obrigada por ter aceito o convite, pela paciência de estar aqui com esse tempo, disponibilidade de fazer tua lista. Muito obrigada pelo carinho esse tempo todo com o Papo Delas, como ouvinte, mandando recadinhos, mandando apoio. Esse é um momento de gratidão mesmo e representando todos que a gente não sabe mais o que fazer para agradar. Só comprando um panetone, eu acho. No final do ano. Esse é seu momento, faça teu jabá, aonde a gente te encontra e aonde você se esconde. Eu agradeço demais esse tempo que estivemos juntos. Eu prefiro chocotone, tá?
Mas eu tô lá no Errado Não Tá Podcast, esse nome invejado por muita gente. O podcast não é invejado não, mas o nome é invejado. E eu tô lá todo dia 15, dia 30, tem episódio novo, onde a gente conta histórias de pessoas. Eu digo que é aquela conversa que a gente tem, aquela conversa de antigamente, que a gente deixa os celulares de lado, senta e fica ouvindo as histórias das pessoas, tomando um cafezinho, comendo uma fatia de bolo, ou uma tapioca com queijo de manteiga, como é próprio aqui da minha terra, do Rio Grande do Norte. Eu agradeço demais esse tempo que eu estive com vocês. Muito obrigado de coração. Vocês sabem o quanto eu amo vocês muito, há muito tempo. Eu escuto vocês, eu tô sempre lá chateando, mandando mensagem, e eu tô muito grato de estar aqui hoje. Nunca imaginei que um dia estaria participando do Papo Delas, e eu tô aqui hoje. Então, Tantinho, eu consegui! Beijo pro Tantim, cachorrinho do Beijo, Rick. Lindão, inclusive. E essa proposta tá certíssima. O Errado Não Tá, cada episódio tá melhorando. Você tem todo um carinho de fazer, de gravar, de ter convidados legais, de edição. E a gente, quando tem colegas que fazem isso e se inspiram, porra, não, puto orgulho, vai em frente, faça isso, se inspire. É muito legal. A gente começando na mídia esse ano e a gente cansada, né, Patsy? Estamos cansadas. Eu só queria comentar aqui no episódio que ele falou da manhinha. Nossa, tão gostoso. Foi tão... Minha manhinha. Foi minha muito manhinha. lindão, sério. Eu achei muito lindo. E a gente tá cansada dessa vida de pandemia, né? Que pra mim ainda não acabou, apesar de estar no Rio de Janeiro. Que conste aqui. Sigo sendo orgulho da OMS. Acabou. Talvez eu tome a Pfizer, hein? Porque segunda dose da AstraZeneca aqui em São Paulo parece que não tá rolando. Então vamos lá. Chegou hoje. Dia 1º de outubro a minha data. Vamos ver aí. 1º de outubro, vamos ver se vai rolar a segunda dose. E ouvintes, um beijo pra vocês, indiquem aí pra gente, abracem a gente um pouquinho, relaxem com a gente, vão pro sofá com a gente. Ui, tá ficando meio lava, brincando de lava aqui, sei lá. Este foi o Papo Delas número 50. Sim, comemorações e indicações aqui do ano pra vocês. Um beijo no feed do coração de vocês, ou no Fred, que a gente já falou aqui, no Fred do coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. É aqui que nós agradecemos os nossos padrinhos, sim, do mês de agosto de 2021, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar. E a continuar sonhando com as riquezas, a vida de madame pelo mundo. Eu ainda quero fazer vlogs, hein? Só de madame. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com qualquer quantia no mês de agosto de 2021 foram Olavo de Souza, Edinaldo da Mata, Marcos Colucci, Pensador Louco, Rafael de Souza, Marco Antônio Júnior, Sidney Júnior, olá família, Samuel Sobrinho, Guilherme Balduino, a Pamela Araújo, Jefferson Carlos, Priscila Matos, Josair Júnior, completando o trio, hein? a tríade do Júnior, Diego Arvim, Fabrício Guzon, E Elisnei Menezes. Sim, esses foram apoiadores lá no padrim.com.br/Papo Delas. Aquela forma de ajudar a gente pelo padrinho, pelos apoiadores. Mas também temos o aplicativo verdinho, o PicPay. E quem ajudou a gente no PicPay Papo Delas em agosto de 2021 foi Julian Catino, João Paulo, Poeira, Pietro Mamute, Beijo, Pietro. Vanessa Andrade e Giovana Ramalho. Giovana, que completa aqui toda uma turma de nomes que tem 2 consoantes repetidas, Patsy. Nós vamos fazer um grupo de nomes com consoantes repetidas.
É uma galera. A gente também teve apoiadores. Aonde? Na Twitch. Sim. Como que apoia na Twitch? É pelo PayPal. Ali tem uma tips, dá uma gorjeta. Pode ser durante a nossa live, comentando nos comentários, ou a qualquer tempo. E quem ajudou a gente na twitch.tv/Papo Delas Podcast pelo PayPal foi a linda da Juliana Giovanni, que tem esse nome poético, Juliana Giovanni. Juliana Giovanni. E tivemos também o Edu Alves. E pessoal, não bastasse esses 3, nós temos também o quê? Pix. Então, caso vocês queiram apoiar quando vocês puderem, na quantia que vocês quiserem e a qualquer hora, é só mandar um Pix pra gente. E o nosso Pix, nossa chave Pix, é contato@papodelas.com. E teve alguém que mandou Pix pra gente esse mês, Café? Foi ela, a Lê. Alessandra Souza optou pelo Pix. E quem mais? Mayra Santos. Mairão. Nossa, Mairão. Optaram pelo Pix, acharam mais legal mandar no Pix, contato@papodelas.com. Então, muito obrigada a todos vocês, seus lindos, e representando todos vocês, nossos ouvintes, nossos apoiadores, ouvintes incríveis. A gente convidou aqui o Rick do Tantinho, Henrique Oliveira, para participar nessa conversa do Papo Delas 50, nos episódios de setembro e na gravação dos padrinhos. Olha que legal. Gostoso demais. Obrigada, Rick. Beijo. Obrigada, meu bem. Beijo. Fica aqui o nosso agradecimento. Todinhos vocês, meus prestígios, bolos de aniversário. Vocês estão sendo tão importantes para a gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. A gente conta com vocês. E quem sabe tomar alguns outros para o próximo mês. Hashtag Gratiluz! Você ouviu Papo Delas Podcast.